Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer mais um comparativo para você. Eu vou ser bem sincero, jamais passou para minha cabeça que eu ia conseguir trazer esse comparativo aqui pro canal. Mas como eu disse, graças a Deus foi possível estar trazendo esse comparativo para você. Que no caso, dessa vez será a caixa de som LG X-Boom XG9S contra a caixa de som JBL Boombox 4. Que já indo direto ao assunto, essa é a diferença de recursos entre as duas. Vamos agora para o comparativo de grave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz. E no comparativo de grave, vitória para a caixa de som JBL Boombox 4, que no caso eu te mostrei apenas o resultado do teste de grave das duas. Caso você tenha interesse em ver na íntegra o teste de grave, o teste de subgrave, o teste de SPL e também a minha opinião sincera e detalhada sobre a qualidade sonora de cada uma, eles irão aparecer no final desse vídeo. Que continuando, vamos agora para o teste de subgrave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 60 Hz até 20 Hz. E no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som JBL Boombox 4. Com isso, ela já se torna a campeã desse comparativo. Que independente do resultado, vamos agora para o comparativo em área aberta com 2 decibelímetros, um na função DBA e outro na função DBC, para a gente poder descobrir qual das duas toca mais forte em área aberta em cada decibelímetro e também para você poder perceber um pouco da diferença de qualidade sonora entre essas duas caixas de som Boombox top de linha. E no comparativo em área aberta, vitória para a caixa de som JBL Boombox 4, tornando ela assim a campeã absoluta desse comparativo. Que independente do resultado, você vendo as duas tocando a mesma música, nas mesmas condições, alternadamente, qual te agradou mais? Que já falando em agradou, se você está gostando do comparativo, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a comprar essas caixas de som para poder fazer esses comparativos e também é a melhor forma que eu fico sabendo que vocês gostam desse tipo de comparativo e possa trazer outros. Combinado? Aproveita e já confere a sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre Boombox aqui no canal. Que dito isso, agora eu vou te contar qual das duas eu prefiro e o porquê. Que eu vou ser bem sincero com você, por gostar mais de subgrave, eu achei que ia ser uma vitória fácil para JBL Boombox 4, não nos decibelímetros, porque lá eu não tô medindo qualidade. Agora aqui eu tô te falando sobre qualidade, mas no meu gosto. Por gostar mais de subgrave, eu achei que aqui ia ganhar fácil, mas fácil mesmo, só que não foi bem assim. No volume ali mais ou menos 40% a 60%, as duas ficaram bem pareadas.
o áudio das duas estava me agradando bastante, dando mais percepção a subgrave aqui e mais médio e agudo aqui. Para quem gosta mais de médio e agudo, ela vai agradar mais. Para quem gosta mais de subgrave, igual eu, aqui vai agradar mais. Só que como estava difícil eu chegar numa conclusão, não, gostei mais dessa, até mesmo porque eu não gosto mais de médio e agudo, e aqui estava me agradando bastante, eu fui lá e coloquei no último volume. No último volume é notória a diferença de volume final da JBL Boombox 4. Ela tem um volume final bem maior do que a LG XG9S. Só que tem um detalhe, nas músicas que eu estava testando, infelizmente eu não posso te mostrar aqui devido a direitos autorais, aqui estava distorcendo. Eu coloquei justamente música de subgrave, porque é o que me agrada mais. Então, para mim vir aqui te contar a minha opinião, eu preciso escutar músicas que eu gosto. E nesse caso, realmente, o subgrave aqui estava me agradando? Tava, bastante. Só que aqui começar a distorcer dá uma desanimada. Vou ser bem sincero com você, eu gosto dela, é uma caixa boa, tem um subgrave bacana, mas a questão de distorcer no último volume, nessas músicas que eu tava testando, me deu uma desanimada. Você percebia que menos volume, menos subgrave, mas o médio e agudo aqui, eu não sei porquê, por qual motivo, aqui me agradou bastante. Nossa, me surpreendeu bastante o médio e agudo aqui. E olha que eu não gosto de médio e agudo. Eu gosto mais de caixa que dê foco em grave e subgrave, que é o caso aqui. Só que aqui distorcer frente aqui, mesmo aqui tendo um volume final menor, mesmo não tendo um subgrave que me agrada mais, eu ainda fico com aqui. O equilíbrio que aqui me entregou e não distorcer me fez aqui me agradar mais. Sem sombra de dúvida, nesse caso, a LG XG9S me agradou mais do que a JBL Boombox 4. Talvez se eu não colocasse aqui no último volume, deixasse o equivalente de volumes aqui, talvez aqui não iria distorcer e iria me agradar mais. Mas a questão de eu pôr no último volume e distorcer, desagrada. Várias pessoas, quando eu postei os vídeos dela, inclusive se você tiver interesse de ver, vai aparecer no final desse vídeo, junto com o teste de SPL, que é o teste da minha análise do que eu gostei e o que eu não gostei, de recursos e funcionalidades, e também eu desmontei ela. Eu paguei R$ 899 nela. Aqui foi em torno de R$ 2.500 mais ou menos no lançamento. O preço que aqui tem é muito vantajoso o que ela entrega frente aqui. Frente a isso, aqui me agradou mais, porque é um custo-benefício frente aqui que fica quase injusto. A diferença de preço que eu paguei aqui para aqui, frente ao que aqui me entrega. E aí, o que eu queria te falar era o seguinte, lá nesses vídeos que eu fiz, teve gente que comentou que antes ela tinha mais volume final e depois a LG fez uma atualização que diminuiu o volume dela. Como eu não tive ela antes dessa atualização, eu já peguei essa e ela já estava até atualizada, eu não sei te dizer se teve ou não essa diferença, porque tinha gente lá falando que não fez diferença, tem a caixa e não fez diferença. E tem gente que comenta que fez diferença, mas não comenta que tem a caixa. Então, como eu não testei, eu não posso falar nem que um tá certo, nem que o outro tá errado. Então eu não sei te dizer. Talvez seria o caso da JBL fazer uma atualização, talvez diminuindo um pouco do volume final da Boombox 4, ela não iria distorcer mais. Isso no meu ponto de vista, com base em outros aparelhos que eu testei. Em outros volumes, você não consegue perceber ela distorcendo. É quando você solta o volume todo, dependendo da música, é que ela começa a distorcer. Então, talvez, se fizesse isso, resolveria. Mas vale lembrar que, dependendo da equalização que você utilizar aqui, ela não vai fazer isso. Dependendo da música que você estiver utilizando, ela não vai fazer isso. O que acaba sendo aqui é o seguinte, não passando pano para JBL, é que aqui você vai precisar ter uma paciência a mais para poder estar equalizando. Essa é a palavra. Você vai precisar ter uma paciência maior para equalizar, para não ficar distorcendo. Aqui você vai precisar ter uma paciência maior para colocar grave e subgrave, se você gostar igual eu. Mas aí você foi lá e equalizou uma vez, ela já vai ficar equalizada para te dar mais grave e subgrave. Agora, se você gosta mais de médio e agudo, ela, da forma que ela tá aqui, certeza que ela vai te agradar, principalmente pelo preço. Sem sombra de dúvida, principalmente pelo preço. Não sei se na data que você está vendo esse vídeo, se ela ainda está a esse preço, mas se tiver, pode comprar, porque vale muito a pena, muito a pena. Já com relação a recursos, vai depender muito do que você precisa. Todas as duas têm a função de carregar smartphone. Aqui você ainda vai ter uma entrada P2 auxiliar. Aqui você já não tem. Todas as duas têm resistência para mergulhar, que a JBL alega 1,5 m e aqui a LG alega 1 metro. Aqui você tem uma bateria removível. Pessoalmente, questão de estética, todas as duas têm o seu design próprio. Não fugindo muito de boombox, porque não tem como fugir muito do design de boombox. O design das duas me agrada bastante. Essa aqui, por sinal, achei que seria ridícula quando eu comprei ela. Principalmente a cor. Nas imagens, não condiz com ela pessoalmente. Pessoalmente, ela é linda demais.
demais da conta, muito bonita. Aqui nas fotos, quando eu vi, parecia ser preta, mas na verdade ela é meio que um tom de azul. Também é bonito, muito bonito. Aqui ainda tem a questão da iluminação de luz de palco, que é esse LED aqui, ó. Nossa, acaba sendo mais útil do que a iluminação, porque serve até como lanterna. Mas como eu preciso escolher uma para ser a mais bonita, a da JBL me agrada mais. Essa questão de ser essa cor aqui, nossa, me agradou e me surpreendeu muito. Ela é muito bonita pessoalmente. Aqui também é muito bonito, mas aqui, no meu gosto, mais bonito. Resumindo no geral, aqui é muito bonito. Tem recursos práticos, por exemplo, a questão da bateria, muito útil. Tem um subgrave que me agrada demais, porém aqui, por R$ 899, frente aos recursos que ela entrega, o áudio que ela entrega, não tem como eu vir aqui e escolher a JBL Boombox 4. Mesmo o áudio dela me agradando bastante, tendo bastante subgrave, aqui me agrada mais. O preço, recursos, aqui é praticamente uma caixa imbatível frente aqui. E se com esse vídeo você decidiu qual dessas duas será a sua próxima caixa de som, no primeiro comentário fixado, na descrição e também nos tags do vídeo, você encontra o link para estar adquirindo qualquer uma das duas. Agora, se você ainda quer conhecer elas com mais detalhes, tipo teste de SPL, teste de grave, subgrave, minha opinião sincera sobre a qualidade sonora de cada uma, eu mostrando como é a construção das duas por dentro e muito mais nessa playlist, você vai conferir isso. E pronto, falei até demais. Tá doido?